Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz no seu coração. Aqui estamos mais uma vez para juntos estudarmos a santa palavra de Deus. Eu sei que você tem ficado bem feliz, não é verdade? Em estudar a palavra de Deus. Talvez você diga assim, pastor, olha, desde quando comecei a estudar a Bíblia aqui na série Uma Voz de Esperança, minha vida tem mudado, as coisas ficaram melhor, eu tenho tido paz, tenho dormido melhor, louvado seja Deus. É isso mesmo que a palavra de Deus nos promete. Nesse momento, antes de começarmos o estudo dessa noite, ou desse momento, você pode estar assistindo de manhã, de tarde ou até mesmo à noite, não há problema nenhum. Vamos pegar a Bíblia e vamos então orar a Deus. Querido Pai, nós te agradecemos porque vivemos um dia debaixo dos teus cuidados e sobre a tua proteção. Louvado e glorificado seja o teu nome. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos e esquadrinharmos a tua santa e divina palavra. Portanto, pedimos que o teu Espírito Santo se manifeste em nós, através de nós, para que chegue até esse amigo, essa amiga, a tua palavra, como uma espada de dois gumes. Espírito Santo de Deus, nos visite nessa noite, nos conceda sabedoria, abra o nosso coração, abra a nossa mente, não somente para entendermos a palavra, mas para aceitarmos a Bíblia como palavra de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meu amigo, na série Uma Voz de Esperança, nós temos aqui um outro tema de suma importância para o nosso crescimento espiritual e para a nossa vida de santidade. Jesus Cristo passou 3 anos e meio aqui nessa terra. Aliás, foram 33 anos e meio, mas os últimos 3 anos e meio que ele passou aqui foi mais intenso. Ele curou, ele pregou as palavras do reino, ele atendeu as crianças, os idosos, os líderes judaicos. Mas nos últimos dias da vida de Jesus aqui nessa terra, ele chamou a sua igreja, constituída pelos discípulos, pelos 12 discípulos, e Jesus deu uma ordem para eles. Essa ordem perdura até hoje, é para mim, é para você. Vamos ver o que Jesus falou para os discípulos, qual foi a ordem que ele deu para a sua igreja. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes, ide portanto, a todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a ordem de Jesus para a igreja, para os apóstolos, para a igreja primitiva, para mim, como igreja hoje, para você que está estudando a Bíblia, é que possamos ir em todo mundo e pregar o evangelho. A palavra de Deus diz a toda criatura, em todas as casas, até a última casa, até chegar ao último pecador. Não quer dizer que as pessoas vão aceitar, a Bíblia não nos garante isso, mas quer dizer que todas as pessoas terão a oportunidade de ouvir, de estudar, de conhecer a verdade. Agora, se vai aceitar ou não, é uma decisão pessoal de cada pessoa. Você entendeu? Quando Jesus foi para o céu na sua ascensão, olha o que Jesus falou também para a sua igreja. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja agora, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus também confirmou a ordem que ele deu de pregar o evangelho. Agora ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Quando vocês receberem o Espírito lá do alto, vocês serão minhas testemunhas. E testemunha é a pessoa que viu e ouviu alguma coisa. Eu sou testemunha de Jesus. Eu sou uma testemunha ocular. Eu tenho visto os milagres de Deus na minha vida e tenho ouvido todos os dias, através da Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus através da sua palavra imutável. Você não diz amém por isso? É por isso que Deus convida todos os seres humanos que aceitarem a Ele a serem suas testemunhas. Agora veja, nós estamos aqui diante de uma ordem de Jesus. Deveríamos ir em todo o mundo, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os países, em todos os continentes.
pregando o evangelho de Jesus. Agora, como é que esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo? O que precisa? Precisa de recursos, sim ou não? Agora você vai ficar assim bem feliz, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que enviou, ou seja, o mesmo Deus que deu a ordem para a sua igreja, é o Deus que vai sustentar essa ordem, é o Deus que vai patrocinar essa causa. Veja o que Deus fala em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Veja o que diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O Deus que deu a ordem para evangelizar é o mesmo Deus que dará a condição para seus servos e as suas testemunhas irem a todo o mundo, alcançando toda criatura, negro, branco, homem do campo, homem da cidade, o homem, a mulher, as crianças, os adolescentes, as famílias de todos os lugares, em todas as casas, até chegarmos até a última casa. Deus está dizendo que Ele deu a ordem, mas dele é a prata, dele é o ouro. O que significa isso? Significa que Deus vai dar meios para que essa mensagem, assim como chegou no meu coração, assim como está chegando no seu coração, também chegue a outras pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria alguém agora, pense em alguém, você tem alguém que você também gostaria que o evangelho chegasse até essa pessoa? Por exemplo, você tem se encantado com a palavra de Deus, não é verdade? Na série Uma Voz de Esperança. Você teria coragem de compartilhar esses estudos com outras pessoas? Você gostaria que alguma pessoa, um parente, um amigo, um irmão, pudesse também ter esse privilégio que você está tendo? Sim ou não? É isso que Deus ele quer fazer. Ele deu a ordem, Ele tem os recursos, só que os recursos que Deus tem para a obra está nas minhas mãos e nas suas mãos. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 3, Provérbios, Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Louvado seja Deus. Ou seja, os recursos para patrocinar a obra de Deus, a pregação do Evangelho, para que chegue a toda pessoa, está nas tuas mãos. Deus tem abençoado você, Deus tem abençoado a mim, e nós temos que honrar a Deus, com aquilo que Deus nos dá, para que possamos compartilhar, para sermos patrocinadores de sua causa. É Deus que te dá, ou é Deus que te deu, que te dá e que te dará aquilo que você tem. Você tem bens, você tem patrimônio, é Deus que te dá. E vou provar isso. Leia comigo o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 17 e 18. Veja o que diz: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, meu irmão e meu amigo e minha amiga, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então você não pode bater no seu peito e dizer assim: não, eu tenho isso aqui porque eu trabalhei duro, acordei muito cedo, dormi muito tarde. Se não fosse o meu trabalho, se não fosse o poder do meu braço, eu não teria esses bens. Não é assim. Deus está dando um conselho para mim e para você. Não diga no teu coração que a força do teu braço te fizeram você adquirir essas riquezas. Antes, meu irmão, meu amigo, minha amiga, família querida, antes te lembre do Senhor, porque é o Senhor que te dá vida, o fôlego de vida, a energia, a saúde. Ele abençoa a tua saída, a tua chegada. Não tem coisa mais importante para Deus do que um coração agradecido a Ele. Deus fica feliz, Deus fica impressionado quando o ser humano tem o coração agradecido a Ele, quando reconhece que tudo provém das suas mãos. Você não diz amém por isso? Um dia, Jacó saiu da sua casa fugitivo, do seu irmão e do seu pai. Ele enganou Esaú e enganou Isaque, seu pai, junto com a sua mãe Rebeca. E ele saiu fugitivo porque o seu irmão queria matá-lo.
Jacó, no meio do caminho, ele fez um voto com Deus. Veja o voto que Jacó fez com Deus. Está no livro de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 28, versículo 20, primeiro verso 20. Diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Escute bem. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então eu quero te explicar com detalhes, o voto que Jacó fez com Deus. A história diz que Jacó sai fugitivo da sua casa, porque roubara a bênção da primogenitura, que era para o seu irmão Esaú. Você entende? Então ele sai fugitivo da sua casa, e no meio do caminho Jacó resolve fazer um voto com Deus. E preste atenção que Deus, ele vai arrumar um sistema para patrocinar a obra dele. Um sistema que vai patrocinar a pregação do Evangelho, porque Deus quer alcançar todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas elas possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E você sabe, tem que ter recursos para isso, não é verdade? Por exemplo, nós estamos aqui, você está assistindo essa série, mas diante de mim aqui tem algumas câmeras, tem televisão, tem luzes, e tudo isso custa um dinheiro. Tudo isso custa uma verba. Você entendeu? Tudo isso tem um custo. Mas no voto que Jacó fez com Deus, eu compreendo que o sistema que Deus tem para patrocinar a sua obra é o dízimo, a 10ª parte. E veja o que Jacó falou para Deus. Olha o que Jacó falou para Deus: se o Senhor for comigo nessa viagem, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me dá o que comer e o que beber, se o Senhor me der roupa para me vestir, então eu, em agradecimento ao Senhor, eu te darei o dízimo. Meu amigo, minha amiga, então o sistema de patrocínio da pregação do Evangelho é a devolução do dízimo. Agora presta atenção agora. A teologia do dízimo é diferente da teologia da prosperidade. Porque na teologia da prosperidade, você devolve o dízimo para você ganhar algo de Deus. Quanto mais você dá, mais você ganha, mais você recebe. No voto que Jacó fez com Deus é diferente, é muito diferente. Jacó disse: se o Senhor me der, eu te devolverei a 10ª parte, o dízimo. Então o dízimo você devolve não para ser abençoado, mas você devolve porque você já foi abençoado. E devolvendo porque já foi abençoado, será mais abençoado, louvado seja Deus por isso. E essa verba do recolhimento do dízimo, que é a 10ª parte dos teus bens, é a 10ª parte do teu salário, é empregado na pregação do Evangelho. Por exemplo, eu sou pastor da igreja, mas eu devolvo meu dízimo, eu dou minha oferta, eu dou meu pacto. A minha esposa trabalha, ela devolve o dízimo dela, ela dá a sua oferta, ela dá o seu pacto, porque nós entendemos que existe uma obra grande para fazer, que é a pregação do Evangelho, mas que existe alguém, ou muitas pessoas que estão por trás. Deus abençoa essas pessoas, então em reconhecimento às bênçãos de Deus, nós devolvemos a parte que corresponde a Deus, que é o dízimo, a 10ª parte de nossa renda. Veja o que diz o livro de Levítico. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são do Senhor. É como se fosse, eu quero explicar para você com detalhe, para que você compreenda. Lembra de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Deus havia dado uma ordem para esse casal: de todas as frutas e as plantas que estão aqui, vocês podem comer do fruto.
Mas existe um fruto de uma árvore no meio do jardim. Essa árvore tem um nome, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não pode comer. Pastor, por que Deus colocou essa árvore lá para tentar o casal? Não é para tentar, mas é para testar a sua obediência. Porque eles tinham livre-arbítrio, de comer ou não comer. Mas infelizmente eles desobedeceram a Deus e obedeceram à voz da serpente, do diabo, do dragão. É sempre assim, não é verdade? O diabo sempre quer desfazer os planos de Deus. E eles infelizmente desobedeceram a Deus e obedeceram ao inimigo. A mesma coisa é o dízimo. Deus te abençoa com salário, mas Deus pede que você devolva a Ele como obediência à sua palavra, para patrocinar a pregação do Evangelho, para que o Evangelho chegue a outras pessoas e abençoe outras pessoas, como está abençoando você. O Evangelho está chegando até a sua casa, porque alguém está patrocinando isso aqui. Louvado seja Deus por isso. E você deve devolver a Deus os 10% para abençoar outras pessoas. Você não diz amém por isso? Que lindo, não é verdade? Agora, veja o que diz a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, verso 8 e 9. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Preste atenção agora. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então Deus está dizendo que quando você não é fiel, ou seja, infiel na devolução dos dízimos, a palavra de Deus diz que com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. E porque roubamos, aonde roubamos? No dízimo e nas ofertas. E porque roubamos, Senhor? Porque você está deixando de abençoar outra pessoa, uma vez que você foi abençoado por Deus. Você entendeu a bênção de Deus? Deus me abençoa e faz de mim uma bênção, mas a bênção só se torna completa quando eu abençoo outra pessoa. Você não diz amém por isso? Veja o que mais acontece quando as pessoas não dão ouvido à palavra de Deus e são infiéis na devolução do dízimo. Provérbios capítulo 11, verso 24. Olha o que diz. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Eu vou te explicar com detalhes isso aqui, Os que dão são mais abençoados. Os que não dão, até o que tem lhe será tirado. Sabe como acontece isso aqui? Presta atenção. Tem pessoas que devolvem a parte que corresponde a Deus, são obedientes a Deus, são fiéis a Deus. Ele vive com 90%, porque ele dá 10%, que é o dízimo, a 10ª parte. Então, há pessoas que vivem com 90% e com a bênção de Deus, e vivem muito mais e fazem muito mais do que aquele que tem 100% sem a bênção de Deus. A minha experiência me diz que eu prefiro 90% com a bênção de Deus do que 100% sem a bênção de Deus. Porque se não tem bênção, meu amigo, vem maldição. Porque não tem neutralidade no mundo espiritual. Você entendeu? Agora, pastor, eu quero devolver o meu dízimo, eu quero patrocinar a obra de Deus. Quais são as bênçãos a mais que eu vou ganhar? Porque você sabe, se você devolve, é porque você já foi abençoado, mas será ainda mais. Veja o que diz Malaquias, capítulo 3, vamos voltar lá para o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, preste atenção, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, louvado seja Deus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. A palavra de Deus é clara, que para o infiel tem maldição, mas para o fiel tem bênçãos. Eu convido você, depois desse estudo, a ir lá fora da sua casa e olhar para o céu. O céu é grande ou é pequeno? É claro, é grande. É tão grande que a gente pensa que é infinito, não é verdade?
É assim ou não é assim? Agora veja, olha o tamanho do céu. Você já imaginou que tamanho é a janela que Deus vai abrir em direção à sua casa? Olhe para mim agora bem nos meus olhos, escute bem. Para aquele que não devolve a parte de Deus, Deus fecha a porta. Para aquele que devolve a parte de Deus, Deus abre janelas. Você não diz amém? Janelas de felicidade, janelas de bênção, de prosperidade, de saúde, de paz, de alegria, de contentamento. Louvado seja Deus por isso. Veja o que diz mais o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, com relação às bênçãos de Deus para o fiel. Vejamos o que diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Agora vem a bênção: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A bênção especial para aquele que é fiel na devolução dos dízimos, das ofertas. Eu quero te explicar melhor esse assunto. O dízimo, Deus estipulou, é 10%, a 10ª parte de toda a tua renda. Exemplo, se você ganha R$1.000, quanto você tiraria de dízimo para devolver para Deus, para patrocinar a pregação do Evangelho? Exatamente, R$100. Pastor, mas e a oferta? A oferta, a Bíblia não estipula o valor. A oferta é entre o teu coração e o coração de Deus. A oferta é entre o teu relacionamento e o teu relacionamento com Deus. Você entendeu? Agora é claro que quanto maior a bênção, também maior é a oferta. Sim ou não? Veja só, olha esse texto da Bíblia que vamos ler agora, é a lei áurea da palavra de Deus no Novo Testamento. Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui há um princípio bem estabelecido aqui. Deus fala que nós devemos buscar primeiro Ele. O que acontece, meu amigo? Eu vou te explicar assim com detalhes, com muita calma. Relaxa, agora é hora de você relaxar. Isso, senta direito no sofá, relaxa, acalme-se. Veja o que diz a palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que significa isso? Significa que quando você receber o teu salário, você não pode sair pagando primeiro as contas. Aí você vai lá na farmácia e paga, você vai no supermercado e faz as compras, você dá o dinheiro para sua esposa pagar o cartão de crédito. Não pode ser assim. Porque se você fizer isso, você vai pagar todo mundo e o devorador vem, ataca, a maldição vem e consome, e aí não vai sobrar para devolver a parte que corresponde a Deus. E então você, ao invés de bênção, você receberá maldição, porque isso diz o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é claro nesse assunto. Então, baseado no princípio da lei áurea da Bíblia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa isso? Significa que quando você recebe o teu salário, em primeiro lugar, você tem que tirar a parte de Deus. Porque, olha a promessa, se você buscar primeiro Deus, as outras coisas que você deseja, que o seu coração almeja, vos serão acrescentadas segundo a vontade de Deus. Então, os 90% com Deus é muito mais do que 100% sem Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Davi, empolgado com esse assunto, veja o que ele escreveu no Salmo 37, verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Que lindo! Nem a sua descendência, os seus filhos, a mendigar o pão. O rei Davi disse, cheio do Espírito Santo: fui moço, mas agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Você entendeu o que você acabou de ouvir? Meu amigo, fazem 20 anos que eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal. Fazem 20 anos que eu estou servindo a Deus.
E são 20 anos que eu sou um patrocinador da causa de Deus, porque Deus tem me abençoado. Presta atenção, presta atenção. Se Deus tem abençoado você, a bênção só será completa quando você abençoar outros. Ele disse para Abraão: "Se tu uma bênção, todas as famílias da terra serão benditas através da tua família, Abraão. Se tu uma bênção." E sabe, meu amigo, devolver a parte que corresponde a Deus, ofertar na igreja, patrocinando a pregação do Evangelho, vendo outras pessoas se salvarem, outras pessoas serem libertas do álcool, da droga, da festa, da prostituição, da promiscuidade. Isso é maravilhoso. Você não diz amém por isso? Veja o que diz o Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, verso 6. Olha o que diz: "Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo." Que coisa linda! "O que anda em reto caminho, esse me servirá." Deus está procurando os fiéis da terra. Para quê? Para habitar com eles. Você não diz amém por isso? O Apocalipse capítulo 14 diz que vai ter uma reunião lá no céu. Um dia, lá no céu vai ter uma reunião com todos aqueles que patrocinaram a causa de Deus, a pregação do Evangelho. E o Evangelho tem chegado na vida de muitas pessoas e feito a diferença. Meu amigo, minha amiga, família querida, nós temos que devolver a parte que corresponde a Deus. Com isso, nós teremos recursos, porque dele é a prata, dele é o ouro, para continuarmos a pregação do Evangelho. Você está sendo ou não abençoado nessa série Uma Voz de Esperança? Sim ou não? Deus vai te abençoar mais ainda, quando você começar a devolver a parte que a Ele corresponde. Quer você, nesse momento, dizer para Deus: "Senhor, eu não conhecia este assunto, eu não sabia. É por isso que eu faço uma cesta básica para durar um mês, só tem durado 15 dias. O devorador." A palavra de Deus diz saquetel furado, ou seja, bolso furado, nada rende, nada chega. Sabe o que é isso, amigo? É porque você está vivendo uma vida sem a bênção de Deus, sem a proteção de Deus. Comece, faça uma prova com Deus. Comece a devolver o dízimo, comece a ofertar e seja um patrocinador do Evangelho, para que assim como está chegando em você, possa chegar na vida de outras pessoas. E aí? Você está comigo ou não está? Meu amigo, vem comigo, porque eu estou com Jesus. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos nessa oportunidade, porque hoje nós entendemos, Senhor, que precisamos continuar a pregação do Evangelho, pregando a tempo e fora de tempo. E é porque o Evangelho está sendo pregado que um dia eu e minha família fomos alcançadas. E hoje, Senhor, esse meu amigo, essa minha amiga, essa família também estão sendo alcançados pela pregação da Tua Palavra. Pai querido, nós queremos continuar devolvendo a parte que te corresponde. Nós queremos continuar sendo patrocinadores da Tua Palavra, da pregação do Evangelho, para que essa palavra possa chegar a toda criatura e que possamos cumprir a ordem da evangelização em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa. Até o próximo estudo.